Aí. Capital multiplicado pela taxa, acho o montante. O montante dividido pela taxa, eu acho o capital. Seguinte, gente, a última é essa. Vamos agora entrar, tá aí na página 9. Vamos ver quem lembra disso aqui. Os primeiros que ele traz, a gente viu todos. Mentira, pensei que hoje era só correção. Hoje não é sexta? Estatística descritiva, pessoal. Estatística descritiva é um ramo da estatística que a gente viu. Só que agora ela vai descrever os conjuntos de dados e ela vai descrever esse conjunto de dados. Ou seja, ela é o conjunto de ferramentas que trata os dados de maneira direta, sem apresentar generalizações e referências de amostra para a população. Por quê? Aqui, pessoal, ele traz um valor certo. Porque normalmente quando a gente trabalha com estatística e a gente faz alguns levantamentos, ou a gente faz um levantamento populacional, ou a gente faz um levantamento por amostragem, tá? Aqui ele faz a descrição dos dados de forma direta, ele te dá um resultado certo, tá? Nessa estatística descritiva. Ele começa aí na página 10, falando dessa parte de estatística, ele vai começar com a gente com média aritmética. Como que a gente calcula a média aritmética? Representada por esse X com uma linha aqui, ó. Ó, são as que a gente já viu. Ó, as medidas de tendência central, que a gente já conhece. A média aritmética, que a gente tem aritmética simples e ponderada. E temos moda e mediana. Acho que até amplitude a gente chegou a ver ano passado, se eu não me engano. Tá? Então vamos relembrar. Como que a gente calcula a média aritmética simples? Alguém sabe? Alguém lembra? Valor de central. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é média, tá? Aritmética. Essa que vai falar aqui primeiro é a simples. Média aritmética simples. Gente, calcular a média é só somar o conjunto que ele te dá, de números ou de algum valor que ele te dá, e dividir pela quantidade de números somados. Vamos pegar um exemplo numérico. Ó, ele traz aí, a média aritmética é um conjunto de números. Vamos supor aqui que a gente tem aqui as notas dos alunos lá do 9º ano. E eu quero saber qual a média da turma do 9º ano. Teve um aluno que tirou 8, outro que tirou 7, outro tirou 6, outro tirou 4, outro tirou 10. Por exemplo. Eu tenho, ó. Então, o que eu vou fazer para saber a média da turma? Eu vou somar a nota de cada aluno e vou dividir pela quantidade de notas somadas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço essa somatória. 8 mais 7 mais 6 mais 4 mais 10 dá 35. Vou colocar de cá, tá? 35 dividido por 5, que dá 7. Então, a média de notas na turma do 9º ano é 7. É uma turma de média 7. Alguns tiram mais, outros tiram menos, mas em média a turma tira uma nota 7. Isso aqui, pessoal, é uma tendência central. Por quê? Não é a média de cada aluno é 7. É uma variação da menor para a maior, a média é 7, tá? Então é central, generaliza que a média lá dos alunos da turma do 9º ano é 7. Uns podem tirar mais, outros podem tirar menos, mas em geral fica com a média 7 a turma de vocês. Então, como que a gente calculou média aritmética simples? Nesse exemplo, somei as notas da prova de cada aluno e dividi pela quantidade de números somados. Aí eu encontro a média simples. Lembraram disso? E quando Não. eu tiver... Oi?
Se não lembrou, entendeu como faz média simples? É a somatória. Vou lembrar. Somatória de valores que ele te deu. Aqui está a nota, ó. A nota da Ana, a nota do Matheus, a nota do Fernando, a nota do José, a nota do Carlos, por exemplo. Aí eu quero saber qual a média de nota, qual a média na primeira prova de matemática da turma do 9º ano. Eu vou pegar a nota que cada um tirou na prova e vou somar. E vou dividir pela quantidade de números que eu estou somando. Eu estou somando 1, 2, 3, 4, 5. Essa somatória dividido pela quantidade de números que eu estava somando vai me dar a média simples, tá? A média é central, pessoal. Alguns podem ter tirado mais, outros podem ter tirado menos. Mas a média fica em 7. Sim? Uhum. Essa é a simples. Depois nós temos a ponderada. A média ponderada, pessoal, é uma forma de simplificar a média simples. Vamos colocar aqui agora. Ó. Vamos pegar o mesmo exemplo. Só que vamos supor que nós temos mais alunos lá. Ó, um tirou 8, o outro também tirou 8, outro tirou 8, aí alguém tirou 7, outro aluno também tirou 7. Teve 4 alunos que tiraram 6, 2 que tiraram 5 e um outro que tirou 9. Aí. Então, o que a gente vai fazer para calcular isso aqui? Se fosse a simples, eu iria somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores somados. Mas aí, para eu não precisar repetir, ó, escrever muitas vezes um número que aparece mais de uma vez, a gente pega e coloca ele na forma de multiplicação. Ó, o 8 apareceu 3 vezes, então vai ser 3 vezes 8. Mais a próxima nota, o 7 apareceu 2 vezes, então vai ser 2 vezes 7. Mais a próxima nota, 4, apareceu 4 vezes, ó. O 6 apareceu 4 vezes, então 4 vezes 6. Mais o 5 apareceu 2 vezes, então 2 vezes 5. Mais a próxima nota, que é o 9, que apareceu uma vez só. 1 vezes 9. Dá 81. Quanto? 81. Quantas notas tem aqui? Ó? 3, 5, 9, 11, 12. 12 notas. Então, vou dividir por 12. Aí eu vou fazer o quê? Vou multiplicar primeiro, ó, 3 vezes 8, 24. 2 vezes 7, 14. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 5, 10. Mais 1 vezes 9, 9. Dividido por 12. Aí eu volto aqui para o final para a média simples. Tá? 24 mais 14 mais 24 mais 10 mais 9. 81. Dividido por 12. Que dá que a média 6,75 é a média de notas dessa turma. Então, o que ele faz aqui? Ó? É só para a gente não ter que copiar muitas vezes o número que está se repetindo mais de uma vez. Aí eu coloco a representação dele na forma de uma multiplicação. Então, ó, o 8 apareceu 3 vezes, então 3 vezes 8. Mais a próxima nota, o 7 apareceu 2 vezes, 2 vezes 7. E assim por diante. E vou dividir pela quantidade de notas que eu estou aqui no meu numerador. Certo? Uhum. Sim? Certo. Média simples e ponderada. Tá. Vamos ver só o exemplo que ele traz aí no livro agora para ver se traz alguma coisa diferente. Tá assim, ó. Para calcular a média de um conjunto de valores que estão agrupados em intervalos, devemos primeiramente determinar a média de cada intervalo. Agora que ele traz intervalos. Veja o exemplo seguinte. Um posto de saúde pretende calcular a média de idade das crianças que foram atendidas nessa semana, a partir das informações registradas na tabela. Então, tá aqui, ó. Crianças de 0 até 2 anos. Nessa semana, eles atenderam 180 crianças nessa faixa etária. De 2 até 5 anos, 75 crianças. De 5 anos até 10 anos, 90 crianças. E de 10 a 12,
4 crianças. O que ele fala aí no post-it é o significado desse símbolo aqui, ó. Significa intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, apenas o valor da esquerda pertence ao intervalo indicado, tá? Ele é fechado à esquerda, então é de 0 até 2 anos, até completar quase 2 anos aqui, ó. Então é menos de 2 anos, 1 ano e 11 meses. Aqui, ó, entre os de 2 até antes de 5 anos, ou seja, 4 anos e 11 meses. Aqui entre as crianças de 5 anos até antes de completar 10 anos, ou seja, 9 anos e 11 meses. E entre as crianças de 10 até 11 anos e 11 meses aqui, tá? Ó, como as idades foram registradas em intervalos, ó, de 0 a 2, 2 a 5, 5 a 10, 10 a 12. É preciso primeiro determinar a média de idade de cada intervalo. Então, vamos calcular a média aqui de cada intervalo primeiro. Virando a página, tem aí, na página 11. Como que eu calculo média? Simples, tá? Não é somando, ó, eu tenho 0 a 2, então 0 mais 2, dividido por quanto? Eu estou somando 2 números, então dividido por 2. Então, a média aqui, ó, dessas crianças de 0 a 2 anos, a média das crianças que foram lá é de 1 ano. A média aqui das crianças de 2 a 5 anos. Por que eu estou calculando essa média separada? Porque eu tenho intervalo, ó, de 2 a 5 anos. Tem criança de 3, tem criança de 3 anos e meio, tem criança de 4. Então, para saber mais ou menos a média da idade das crianças que foram dentro desse intervalo, de 2 a 5 anos. Então, vou pegar 2, que é o primeiro intervalo, mais o 5, 2. A média das crianças que foram de 2 a 5 anos, as crianças têm em média 3 anos e meio. Agora aqui, as crianças de 5 a 10. 5 mais 10 dividido por 2. A média das crianças que estão dentro desse intervalo aqui, ó, de 5 a 10, são o quê? 7,5 anos. E das crianças de 10 a 12 anos, a média das crianças que apareceram lá, 2 dividido por 2, 11. A média tem 11 anos. Então, aqui, ó, como ele deu intervalo, a gente calcula a média do intervalo primeiro. São 180 crianças que têm de 0 até 2 anos. Mas, esse intervalo aqui tem algum outro número. Então, a média das crianças que apareceram foram crianças que têm 1 ano. Pode ser de 0 a 2. Pode ter gente que tem menos de 1 ano e gente que tem mais de 1 ano. Mas a média são crianças de 1 ano. Igual aqui, crianças de 2 a 5 anos. Pode ter ido crianças que têm 2, que têm 3, que têm 4. Mas a média das crianças que apareceram lá, desse intervalo, tem 3 anos e meio. E assim por diante. Vamos ver o que ele fala agora. Calculando a média de idade de cada intervalo, é possível calcular a média da idade de toda a amostra. Toda a amostra são todas essas crianças que apareceram lá para o quê? Para vacinar, né? No posto de saúde nessa semana. Considerando a frequência de cada intervalo, ou seja, o número de crianças vacinadas em cada faixa etária. Então, o que ele vai pegar aqui, ó? A média de crianças, vai multiplicar pela quantidade de crianças, 180. Mais a média de crianças, 3,5, e vai multiplicar pela quantidade, 85. A média aqui, 7,5, a média da idade, pela quantidade, 90. Vou trocar aqui. 90 vezes 7,5. Mais 84 crianças aqui, multiplicado pela média de idades. E aqui a gente vai dividir por quanto? A quantidade de crianças, ó, a somatória da quantidade de crianças. Então, 180 mais 85 mais 90 mais 84. Aí, é uma média ponderada.
O que mudou? Eu tive que fazer uma média simples anteriormente, porque aqui é intervalo, ó, então eu não sei qual desses valores que eu poderia jogar. Eu tenho dois valores, eu tenho um intervalo. Então, eu calculo a média do intervalo. Então, em média, foram crianças de 1 ano, 180 crianças de 1 ano. Em média, foram 85 crianças de 3 anos e meio. 80 crianças de 7,5. 81 a 84 crianças de 11 anos. E aí a gente vai calcular a média geral aqui, tá? Vou fazer a multiplicação e essa somatória, já deu aí pra gente, que dá 2.076,5 dividido pela somatória de quantidades de crianças de todas as faixas etárias aí que ele deu, 439. Então, aqui dá uma média de 4,73. Ou seja, a média da idade das crianças atendidas são isso aqui, ó, 4,7, ou seja, 4 anos, 7 meses aproximadamente. Então, sempre que ele tiver intervalo, você calcula a média do intervalo primeiro. E essa média que você achou, média simples, no intervalo. A média que você achou, você vai multiplicar pela quantidade de cada um. Vai somar e depois aqui vai dividir pelo somatório da quantidade aqui. Vem para a média ponderada. Dúvida quando tiver intervalo? Não. Ótimo. Média aritmética simples, ponderada, e média aplicada quando a gente tem um conjunto numérico dentro de intervalos. Tá. Depois disso, 11h20, ainda dá tempo. Mediana. Alguém lembra o que é a mediana? Mediana vem de meio, gente, que divide o nosso conjunto em duas partes. Olha o que ele fala aqui, ó. A mediana de um conjunto de dados correspondente ao valor que divide o conjunto em dois subconjuntos com o mesmo número de elementos quando os elementos estiverem dispostos em ordem crescente ou decrescente. É um rol. Aqui que ele te dá alguns números. 2, 8, 4, 7, 6, 5, 9. Te deu um rol de números aqui e pediu para você calcular qual a mediana desse conjunto numérico. Primeira coisa, você organiza esse conjunto numérico aqui em ordem crescente ou decrescente. Vamos organizar aqui em ordem crescente. O 2, depois o 4, depois o 5, 6, 7. E aqui, o que você vai fazer? Ó, se o número de elementos de um conjunto for ímpar, a mediana será o valor central desse conjunto, quando os dados estão dispostos em um rol. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é ímpar. Ó, então, a quantidade de números que eu tenho no meu conjunto é uma quantidade ímpar. Então, o que vai ser? A mediana vai ser o valor central. Qual desses números aqui você acha que pode ser a mediana? Vai ser o 6? 6 é a nossa mediana. Por quê? Divide esse conjunto em duas partes, ó, iguais. Eu tenho 3 para cá e 3 para cá. Então, o centro é o 6. Ele vai ser a mediana, tá? Essa é a mediana. Agora, vamos supor, ó, se o número de elementos do conjunto é par, vamos supor que a gente tem um outro número aqui, ó, 10. Vou organizar aqui em ordem crescente. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, o meu conjunto tem uma quantidade de números, uma quantidade par de números. Qual deles seria a mediana? Ó, a mediana corresponde à média aritmética entre os dois elementos centrais, quando os dados estiverem dispostos em um rol. Está aqui o rol. Qual vai ser a mediana aqui?
6? É o 6? Fica Ah, 3 não. e Vai 4 ser o 7. É o 7, é o 7, é o 7. é o 7? Então vamos ver o 7. Vai ficar 1, 2, 3. 4 termos para cá e 3 para cá. O 7 é o centro? 6,5. Então, olha o que ele falou aqui, ó. A mediana corresponde à média entre os dois elementos centrais. 6 e 7, Dois então. elementos. 6 e o 7, no caso, ó. Por quê? Ficaram Ficaria 3 ímpar. termos para cá, 3 termos para cá. Eu tenho dois números. Aí, como que eu vou descobrir qual que é a mediana? Eu vou fazer a média simples entre eles. 6 mais 7, 2, porque são dois números somados. 6 mais 7 que dá 13, né? 13 dividido por 2 que dá 6,5. É, fala aí. Nossa, A média 6,5, certinho. é 6,5. Tá? Então, quando for um rol ímpar, tiver a quantidade de números ímpares, a mediana é o número central. O centro, pessoal, tem que deixar a mesma quantidade de números para a esquerda e a mesma quantidade de números para a direita. Um único número vai ser a mediana, central. Quando for um rol que tem uma quantidade de números pares, eu vou ter dois números aqui que vai ser o centro, ó, o 6 e o 7. Por quê? Fica 3 termos para a esquerda e 3 para a direita. Aí, como que eu vou saber qual desses dois vai ser a minha mediana? Eu vou fazer média aritmética simples dele. Somo os dois valores e divido por 2, porque são dois números que eu estou somando. Acho a mediana aqui, depois da média aritmética. Dúvidas sobre mediana? Não. Sim ou não? Mas eu tinha, mas eu acho que tava 6,5 de começo, tava errado, porque tinha que fazer a conta, né? É porque aqui, ó, pode ser outro valor qualquer aqui, pode ser qualquer rol de números. Aí sempre você tem que fazer a média, tá? Entre os dois que você deu aqui, que é o centro. Moda, pessoal. Alguém lembra de moda? Moda é o mais simples, o mais É fácil. multiplicação, eu acho. É, né? Não. Moda. Quando fala em moda, o que você pensa? A palavra moda. Pizza. O que você pensa quando fala moda? Ah, não sei o que tá na moda. Quer dizer o quê? É algo atual? Atual. É algo que está aparecendo muito, que está repetindo, todo mundo está usando, então está na moda, tá? Então a moda é o valor que mais se repete. Olha como ele traz aqui para a gente. A moda de um conjunto de dados é o elemento com maior frequência absoluta. Frequência absoluta, pessoal, é a quantidade de vezes que aquele número está se repetindo, tá? No caso aqui. Se todos os elementos do conjunto apresentam a mesma frequência absoluta, o conjunto é amodal. Ó, por exemplo, eu esse conjunto numérico aqui. Aí. Qual que é a moda desse conjunto aqui? 5? Não tem. Não. É amodal. Por quê? Tá todo mundo aparecendo uma vez só, ó. Então tá todo mundo usando isso aqui, todo mundo tá usando isso aqui. Então, é amodal, tá? O 2 apareceu só uma vez, o 4 apareceu uma vez, o 5 uma vez, o 6 uma vez, o 7 uma vez. Então, todo mundo está aparecendo a mesma quantidade de vezes, não tem nenhum que está aparecendo mais que o outro. Então, é um rol amodal, tá? E aí, por diante, ele faz aqui, ó. Se dois elementos aparecem em igual quantidade, aqui, 2, 8, 7, 8, 5, 6. Qual que é a moda aqui desse rol? 8. 8, tá? Então, a moda aqui, ó, é o 8. Todos os outros apareceram uma vez só, mas o 8 apareceu mais vezes. Então, apareceu 2 vezes. Então, ele é a moda, tá? Ele é a moda. E se é isso aqui? 3, 7, 6, 7, 4 e 3. Qual vai ser a moda aqui? Vai ser o 7.
O 7 está aparecendo 2 vezes, mas tem algum outro que também está aparecendo 2 vezes? 3. O 3. 3. Então, nós temos dois números aqui, o 3 e o 7. Então, nós temos um conjunto chamado de bimodal. Tá? Bimodal. Frequência absoluta, que ele falou aí, é a quantidade de vezes que cada número aparece. A frequência absoluta do 7 é 2. A frequência absoluta do 3 também é 2. Então, os dois números, o 7 e o 3, apareceram a mesma quantidade de vezes. Então, nós temos um conjunto bimodal. Fala, Brian. Você quer falar? Sabe um pouquinho para eu terminar de copiar ali o negócio ali que eu tava copiando os números? Rapidão. Só. Qual? É desse aqui ainda? Isso, valeu. Moda. Aí nós podemos ter um conjunto amodal, onde nenhum aparece mais que o outro, todos aparecem na mesma quantidade de vezes. Podemos ter a moda quando um elemento vai se sobressair, vai aparecer mais vezes do que os outros. E podemos ter um conjunto bimodal, quando dois elementos se sobressaem mais do que os outros a mesma quantidade de vezes. Deixa eu terminar aqui de copiar, porque eu tô copiando a correção. Rapidão. Ok. É bom eu ter no caderno. Então, aqui, pessoal, até aqui, nós temos a medidas de exposição ou tendência central, que é uma coisa generalizada, igual a média da nota da turma. Falou que a média da nota da turma era 7. Mas não quer dizer que todos os alunos tiraram 7. Uns tiraram mais, outros tiraram menos. Então, tendência central, ele generaliza. Na próxima aula, a gente vai entrar nas medidas de dispersão, tá? Ô, Marinês, Oi. nessa tabela da página 12, a moda que tá aí, eu só tenho 12. Página 12. Aham. Na tabela. A A moda, moda aí é o 2? Ah, professor, eu esqueci de falar, pode tirar já. Eu já Tá. terminei de copiar. então vamos ver, o exercício resolvido, né, Gabriel? Sim. A frequência. Qual que apareceu mais? 2. Tá repetindo. Ele quer qual? A moda do número de netos. Ó, a frequência do 1 é 0, não tem só um neto. A frequência do 2 é 2, ou seja, ele tem número de netos, 2 netos. Vamos ver aqui. Vamos analisar. A tabela apresentada do número de netos de um grupo de 32 idosos. Tá? Então, a quantidade de netos. Que tem só um, que tem 2, que tem 3 netos, que tem 4, que tem 5, 6 netos. A quantidade de netos. Isso aqui é a frequência. Ou seja, são 32 idosos. Desses 32 idosos, nenhum deles tem só um neto. 2 idosos têm 2 netos. 5 idosos têm 3 netos. 8 desses 32 idosos têm cada um. 7 desses 32 idosos, cada um deles tem 5 netos. 10 desses 32 idosos, cada um deles tem 6 netos. Ele pede para calcular aí na letra A média do número de netos. Vocês vão calcular aqui uma média simples ou uma média ponderada? Acho que sim. Ponderada, gente. Por que ponderada? Olha aqui. O número 1 apareceu quantas vezes? Nenhuma. Então, Nenhuma. Não tem nenhum idoso que tem só um neto. Aí você vai fazer o número 2, 2 vezes. Tivemos 2 idosos que tiveram 2 netos. Depois,
O número 3, 5 vezes. Nós tivemos 5 idosos que têm 3 netos. Depois, nós tivemos 8 idosos que tiveram 4 netos. 7 idosos, cada um tem 5 netos. E 6 idosos, cada um tem 6 netos. E eu vou dividir isso aqui por quanto, pessoal? Pela frequência. Pela Por quantidade. valor, Vai ser quanto? 32, ó. Foram 32 pessoas que responderam. 32 idosos. Aí fazendo aqui a multiplicação e a somatória, vai chegar aí na média 146 dividido por 32. Então, em média, cada idoso aí tem 4,6 netos. Tá? A média de netos de cada idoso, dos 32 idosos. E aí depois ele pede para calcular a mediana, a moda e a mediana. Qual que é a moda, gente? Qual a quantidade de 2. netos que apareceu mais vezes? Só o 2. Qual é a quantidade de netos que apareceu mais vezes? Quantos idosos falou que tem? Qual a maior quantidade de idosos aí que tem 6. a média 10. a média pode ser um neto. A moda, perdão. Ah. A moda pode ser um Não. neto. Não. Não, apareceu ó, nenhuma vez. A moda pode ser 2 netos, a moda. Não. Qual que apareceu mais, gente? A quantidade de netos que apareceu mais vezes? 6. 6. 6. 10 idosos responderam que tem 6 netos. Então, isso aqui é a moda. A frequência dele é a maior. Eu tive 10 idosos que responderam que tem 6 netos. E a mediana? Como que ficaria a mediana disso aqui? A mediana é o centro. Eu teria que colocar todos aqui, ó. O número 1 não apareceu nenhuma vez. 1, 2, O 3, número 4, 2, 5, 6. 2 vezes. O número 3, 5 vezes. Aí eu tenho que colocar todos no rol, tá? O número 4 apareceu 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número 5 apareceu 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o número 6 apareceu 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos números tem aqui, pessoal? Quantos idosos responderam a pesquisa? Eu não preciso nem contar. 32. 32. Então, aqui eu tenho 32 números, porque ó, é a resposta de cada um dos idosos. Vou achar a mediana aqui. 32 é um número par ou ímpar? Par. Par. Então, o meu rol é par. Aqui eu tenho a quantidade par. Então, na minha mediana, aqui no centro, eu vou achar 1 ou 2 valores? 2. 2 valores. Quais são esses 2 valores? É o 4 e 5. Eu tenho 32. Vou tirar 2, serão a minha mediana para fazer a média aritmética. Me sobra 30. Eu não divido em 2 grupos iguais, para a esquerda e para a direita. Eu vou dividir por 2. Então, vou ter 15 de um lado e 15 do outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, ó, esses dois aqui serão a mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Tem 15 elementos à direita e tenho 15 elementos aqui à esquerda. Como é um rol par, a minha mediana, o centro, vão ser 2 números.
Para descobrir qual é ela, eu faço a média aritmética dos dois números. Como é o mesmo número, eu não preciso nem calcular. A média vai ser ele mesmo. Tá? Então, a mediana aqui, ó, 5. Por quê? 5. Uai, por que você não faria média aritmética entre os dois valores? 5 mais 5 dividido por 2. Não daria 10 dividido por 2? 5. Quando os números forem iguais, você nem precisa calcular a média, vai ser 5. Vai ser ele mesmo. Quando eles são diferentes, igual aqui, lá embaixo, era diferente, 6 e 7. Aí você tinha que calcular a média entre eles. Agora aqui eles são iguais, ó, é 5 e 5. Então, se eu calcular a média, vai dar ele mesmo. Então, a mediana aqui seria 5. Nesse exercício resolvido. Dúvida, gente? Média aritmética simples, ponderada, quando tem intervalo, números com intervalos, mediana e moda. Isso não é novidade para vocês. Alguma dúvida? Alguém não entendeu como calcula? A Marina, agora que eu entendi. A sua expressão, você divide 32 por 2. O rol é... Depois menos 2 dá 30. Depois 30 dividido por 2. É, porque como o rol é par, a gente já sabe que 2 desses números vão ser o centro. Então, eu tiro eles do meu total. Sobra só 30. Aí eu divido por 2, porque é uma parte para a esquerda e uma parte para a direita. Então, eu sei que dos dois números que eu tenho aqui, ó, tem que ter 15 de um lado e 15 do outro. Entendido? Uhum. Então tá, vou fazer a chamada e vou mandar lá no grupo qual a atividade que é para ser feita. Na próxima aula, a gente entra nas medidas de dispersão, tá? Ok. Tá bom. 2. Ana Luísa está, a Ana entrou, depois saiu, o Gabriel está, o João Pedro está, o Lucas também, o Matheus não entrou e o Brian está. Então tá, gente, vou mandar lá no grupo, tá? Atividade para ser feita. Tá bom. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próxima matéria. O anterior. Vamos mandar o que a gente viu.